na superfície do mar, junto à terra, ali tomou seu reino Iemanjá. Com suas algas e estrelas do mar, peixes, corais, conchas, madrepérolas. Ali nasceu Iemanjá, em prata e azul, coroada pelo arco-íris de Oxumaré. A Iracema é uma mulher, né, negra que afirmava isso na sociedade. Falar de Iracema é falar de uma grande mãe, filha de Iemanjá, Iemanjá em terra para mim, assim, minha madrinha. Era uma menina estudiosa que todos no Pequeno Lorde gostavam dela. Ela queria que as coisas que ela pensasse, os projetos dela, queria que todos se tornassem, todos acontecessem. E tem aquela história de dar o sangue, ela dá. A presença dela sempre foi uma presença muito forte, né? O chegar dela, o estar dela era notado. Eu tenho um útero alto. E seu Dema reclamava porque os irmãos deles, com 1 mês, 2 de casados, já tinham notícias de ter família. E eu não. Aí foi uma série de consequências, de exame isso, exame aquilo, que quando foi no outro mês, aí não veio o principal. Eu já sabia que estava, né? Porque era meu útero que estava alto, não estava conectando o organismo que era para conceber a criança. E assim foi a concepção de Iracema. E como foi que a senhora escolheu esse nome para ela? Por que ela recebeu esse nome? Olhe, não fui eu, foi meu pai. Porque na ancestralidade dela, o nome dela é este. Aí ela vai vivenciar esse nome no astral e em terra. Na brincadeira ela era cartomante. E é que ela mencionou para o professor coisas que o professor dela estava passando. Aí foi um encantamento para todo mundo isso, porque ele disse tudo o que ela falou é verdade. E daí já foi o destino dela de botar carta. E como foi o processo de iniciação dela no candomblé? Foi muito tempo, minha filha. Que no Estançucho ela tem uma menina muito colega. E essa mãe da menina, ela era da Umbanda. E ela fez, Jaqueline, eu vou na sua casa hoje. Ela disse, vá que mamãe quer te ver. Que era a Fátima, que era uma colega minha, no tempo da gente novinha. Nessas alturas foram e Iracema começou a vivenciar. Foi quando ela recebeu, ou a entidade se manifestou-se nela, que foi Pai Joaquim de Angola. E depois, com os tempos, na vivência dela lá na casa de Fátima, ela recebeu uma moça. Que esta moça era Maria das Viradas. E tudo isso já foi um processo de vir gente pra cá, que ela morava, eu morava aqui nesse canto, mas lá na frente. Gente procurar ela. Uns dias Iracema foi comigo, e foi da vez que ela conheceu Melquisedeque, e de lá ela se converteu a ficar no No candomblé. Candomblé. No candomblé. Nas brincadeiras de rua, eu, como sempre fui uma criança difícil, porque eu era arengueira e tal.
as colegas vizinhas não gostavam muito, né, de estar muito perto de mim. Eu arengava, puxava cabelo, essas coisas. Ela era a salvadora da pátria das crianças da rua. As memórias de infância são pequenos pontos peculiares, né? Existem várias fases. As mais antigas eu não lembro, mas as mais antigas são as melhores porque são as histórias que contaram pra mim. Então tem histórias de minha mãe com minha tia indo ver show no grafite, eu de macacãozinho no cangote do meu tio. Tem histórias de que eu fazia coisa errada na rua, tem brincadeiras pequenas. Mas a fase que eu consigo me lembrar mais foi quando eu brincava muito aqui na calçada, brincava na rua. E nessa época era bem mais liberto, né? A gente tinha mais opção de brincar na rua, um pouco mais seguro. E minha mãe, como cartomante, muitas das vezes a gente arrodeava, saía pelo beco para brincar e tava acontecendo as coisas. E tinha todas aquelas horas, a gente fazia o mínimo de barulho aqui na calçada e voltava. Era muito... muito livre, assim. Eu acho que essa é a palavra que pode definir ela, livre. Ela saía para onde queria, mas nunca fez com que a gente se sentisse abandonado, assim. Ela ia para as festas, para os cocos, os sambas, e a gente sempre ficou super tranquilo, porque pra gente aquilo era normal, porque ela deixava a gente livre para fazer coisas que a gente queria também. Aí também acho que ela era muito amorosa, assim, muito amorosa. Eu lembro que, como ela trabalhava em casa e fazia alguns trabalhos, ela sempre chamava a gente para ajudar. Então, a gente meio que aprendia uns fundamentos, umas coisas, e era muito natural porque a gente estava em casa. Era como se fosse um ilê e fosse a nossa casa e a gente nem sabia. Então, às vezes, ela estava fazendo um trabalho, aí a gente ajudava a cortar fruta, a comprar as coisas. E a gente também fazia trabalhos pra gente. Por exemplo, desde pequena a gente sempre oferecia para ir beijo. Então, a gente sempre teve essa tradição. Até hoje a gente ainda faz em casa, faz sozinho porque ela ensinou a gente. Então, tem algumas coisas que eu acho que até hoje a gente ainda faz porque ela ensinou a gente e vovó também ensinou a gente. Então, se tornou muito natural. Eu acho que o caminho que a gente trilhou hoje no candomblé foi graças à mãe. Assim, ela tornou natural esse caminho, o ambiente em casa. A gente viveu no ilê, a gente não sabia. Ela se foi, a gente era muito nova. Então, até dentro do processo de estar dentro do IF também, foi uma coisa muito, muito particular, porque a gente não precisava ver ela em todos os lugares que eu senti que ela estava por lá. E aí a imagem dela enquanto uma pessoa negra e gorda e pobre fez com que eu me enxergasse enquanto uma pessoa válida, porque eu tive muitos processos de autoestima para poder me reconhecer enquanto uma pessoa gorda e bonita também. Mas quando eu vejo ela dentro de casa, sempre se reafirmando e lembrando dela sempre com um shortinho curto, nunca teve problema com nada, eu ficava tipo, por que eu tô assim, tá ligado? Ela era do jeito que ela é, do jeito que eu sou, e era linda. Como é que eu vejo beleza nela e não vejo beleza em mim? Entendeu? Então, mesmo depois da partida dela, ela continuou sempre presente nessa questão da autoafirmação enquanto mulher preta, mas também enquanto mulher gorda. Isso é muito importante pra mim como processo de autoestima. Eu acho que ela sabia amar as coisas. Eu acho que não tem outra coisa mais forte nela do que ela pode ensinar a qualquer pessoa. Ela começar com uma pessoa assim durante 5 minutos, se aquela pessoa puder absorver aquilo, ela vai entender que manhã ela transpassa muito amor. E é em tudo, assim, amor no sentido de gostar de uma coisa e amor no sentido de se importar com o outro, assim. Que mesmo que aquela pessoa não tenha feito tantas ações muito legais, mas que aquela pessoa merece um respeito, merece amor, merece ser ajudada. Eu acho que ela era muito essa pessoa, assim, de transbordar amor mesmo, e de um jeitinho que todo mundo ficava confortável, porque tem coisas que são muito delicadas de ser ditas, de escutar, mas quando ela falava assim, era num tom tão amoroso que você, assim, se derretia, ficava super confortável perto dela. Então, quando a gente foi começar a nação, né, pensou
em todas as coisas, né? Que tinha que fazer, assim, o baque, aprender os baques, como é que se tocava. E, acima de tudo, os fundamentos religiosos, né? O que é que tinha por trás do batuque ali que a gente tinha que fazer para estar saindo na rua. Alguns fundamentos de orixá mesmo pro grupo, né? De como nos portar e como a gente deveria pensar orixá dentro da nação. E aí vem essa postura dela enquanto rainha, no sentido de que ela queria tocar, né? A Rainha Iracema, o que ela queria fazer na nação era tocar a alfaia. Que aí eu tenho muito na mente isso, né? Essa postura dela de ser uma rainha que não fica ali na frente, né? Como uma realeza estática, né? Que vai ali só posando. Não, ela era a rainha da nação. Então ela andava por dentro da nação. Enquanto a nação estava tocando, ela saía da frente, ela andava, ela gritava, ela animava todo mundo. E aí queria tocar a alfaia também, né? E com a partida dela pro Orum, eu acho que traz mais uma das contribuições, né, da Rainha Iracema, que ela se torna um ancestral, né? Ela se torna nosso ancestral. Isso para nós, e ver hoje em dia as princesas dentro do maracatu, né, as filhas de Iracema, é emocionante, né? Assim, ver assim, realmente é um legado, né? Assim, ela se tornou mesmo ancestral de uma nação de maracatu dentro da cidade de Natal, assim. Então, a gente sabe que uma nação de maracatu, ela não vai para a rua se ela não tem os fundamentos religiosos, né? Se ela não está ali amparada pela ancestralidade, pelos orixás. Então, Iracema era essa pessoa. Era a pessoa que preparava tudo para que a nação estivesse na rua. Era a pessoa que, mesmo quando a gente não tinha muito conhecimento sobre orixá, sobre reza, sobre o que fazer, ela estava assumindo toda essa responsabilidade, né? Então, ela que entregava as obrigações para Exu, antes do maracatu ir para a rua, muitas vezes em silêncio, sem nem a gente saber que aquilo se fazia, ela já fazia. E quando a gente descobriu que, tipo, tem que fazer algo para Exu, ela já está tudo sob controle, eu sempre faço, sempre antes do maracatu ir para a rua eu faço. E ela era mãe, né? Ela não, apesar dela ter tempo de santo, ela não recebeu, né, o cargo de mãe de santo, mas ela era a mãe, ela desempenhava esse papel dentro do maracatu. Então ela era a nossa base, ela era o nosso fundamento. Então ela começa a trazer o conceito da religiosidade de dentro, vamos dizer assim, dos quintais das casas para dentro dos movimentos sociais. Então passa a ser uma atividade carnavalesca, ela começa a criar formato em outro segmento social da cidade de Natal. Né? Então assim, a gente começa a ver a importância, né? Aquela negona, aquela rainha, que a gente brincou, aquela coroação, que era uma coroação, assim, vamos dizer, simbólica, e ela passa a ter uma razão social. Né? Os terreiros, as casas matrizes começam a ter uma responsabilidade, começam a mostrar que são de um processo social maior. E outra coisa super importante era, como ela é mãe, né? E mãe sempre cuida de tudo, né? Ela cuidava de tudo, assim, ela pensava em tudo. Quando a gente foi fazer essa função no axé, não tinha nada, eu não tinha roupa de axé, eu não usava, né? Eu não era de candomblé, não tinha roupa branca, essas coisas. Aí ela mandou fazer, pô, eu fiquei sabendo do dia. Ela mandou fazer calça, camisa. As minhas primeiras roupas de axé foi ela que me deu, né? E quem fez foi a atual rainha, a Maria Lázaro, que fez as roupas assim. Iracema, que hoje para mim é a rainha. Sempre eu falava com ela sobre Iracema, mas futuramente, com o passar do tempo, ela passou a ser Rainha Iracema. Foi uma coisa interessante a minha amizade com ela. Eu fui convidada para participar de um evento na Ridinha, mas eu não podia ir porque tinha que ter uma indumentária que é do grupo dela, que é azul ou branco, e eu não tenho. Ela disse, não tem problema. Ela disse, venha para cá. E nessa história de vinha para cá, levante os braços. Eu levantei e ela me arrumou toda. Botou um lençol, botou uns negócios no meu braço, ajeitou minha cabeça e eu fiquei igual a eles. Isso para mim foi fantástico. Iracema botou na cabeça que queria ir para a Festa das Lavadeiras, que queria levar as pessoas para ir para a Festa das Lavadeiras em Recife. Fez uma seleção de pessoas e no dia que é 1º de maio, a data, né,
quando isso foi em 2014, 1º de maio de 2014, Iracema, na noite anterior, né, ela liga para mim: Monique, eu estou precisando de um dinheiro porque eu não consegui sacar. E eu preciso para levar, para pagar o almoço das pessoas que vão. Aí eu digo: não, tudo bem, eu vou cedinho ali para o SAMES e aguardo vir a van e trago o dinheiro para vocês. Eu não estava na lista, eu não ia para Recife. E aí quando eu chego lá com o dinheiro, passo o dinheiro para ela me puxa pelo braço: você vai? Eu digo: não, eu não vim nem preparada para isso. Não vou. Ela: você vai. Me puxou e eu acabei indo para a Festa das Lavadeiras. Foi a última Festa das Lavadeiras da Iracema. Exatamente 1 ano depois ela faleceu. Uma das imagens que eu tenho dela, em memória que eu tenho dela, é de uma mulher acolhedora, de uma mulher negra acolhedora. De um sorriso no rosto que nunca deixou de existir. Mesmo nos momentos mais desafiadores, eu lembro que no processo que ela passou a fazer o tratamento quimioterápico, ela nunca deixou de ter o sorriso como esperança, o sorriso como motivação, de se motivar e de motivar quem estava perto dela. Minha mãe, como cartomante, sustentou os 4 filhos, era uma mãe solteira, mãe solo, e nunca faltou nada pra gente. Porque falar dela não é fácil, é difícil. Mas é isso mesmo, cada um é cada um e nós vamos em frente para conseguir aquilo que é determinado pela ancestralidade, primeiramente Deus, e segundo a ancestralidade, vivenciar.